Olha aqui na tela essas duas frases. A gente tem I will travel e I'm going to travel. Então, a gente tem I will travel e I'm going to travel. Você saberia dizer com confiança qual a diferença em sentido entre essas duas frases? Muita gente acha que elas significam exatamente a mesma coisa. E, inclusive, se você colocar no Google Tradutor I will travel e I'm going to travel, a tradução literal para nós significa a mesma coisa. Eu vou viajar para as duas frases. Mas elas são bem diferentes uma da outra no inglês. E é isso que a gente vai ver hoje. Quando você começa a pensar do inglês para o inglês, a frase I will travel e a frase I'm going to travel, elas são bem diferentes uma da outra. Porque elas são usadas com propósitos e por motivos diferentes, né? Embora ambas sejam usadas para falar do futuro, você vai usar elas em momentos diferentes. Eu sempre gosto de trazer essa ideia porque eu acho que fica mais claro. O inglês é uma língua muito lógica. Tudo que você faz ali, na hora de falar, na hora de construir a frase, na hora de pensar na estrutura do inglês, tem um propósito para estar ali. Tudo tem um motivo bem definido para estar ali. É uma língua que não permite tanta flexibilidade igual às línguas latinas, igual ao português, por exemplo. Então, quando você vai usar o will, você vai usar em um momento específico. Quando você vai usar o be going to, que é o que a gente vai ver hoje, a gente vai usar por uma razão, por um motivo específico também. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender como que a gente utiliza o be going to também para falar de futuro, mas um futuro diferente do que a gente viu com o will. Tá? Lembra que, inclusive, se você não viu o vídeo de eu falando do futuro simples, foi o vídeo anterior a esse que eu fiz, não tem problema. Você pode assistir esse até o final, e aí no final você clica no vídeo que eu vou deixar na última tela para poder assistir sobre o will. Eu acho que dessa forma tu consegue ter uma noção melhor de ambas as estruturas e usar o will com mais certeza, com mais confiança e saber utilizar essa estrutura. Então, sempre tenha em mente que quando a gente está falando de futuro, tem várias estruturas que você pode usar para falar do futuro. E o que mais define qual que você vai usar, qual das estruturas você vai usar, é o grau de certeza que você tem se aquela ação, se aquela situação vai acontecer ou não. E lembra que eu falei que no will é a estrutura que a gente tem menos certeza de que vai acontecer. É a que mais traz a ideia de espontaneidade, de incerteza, de possibilidade, de probabilidade. Ou seja, nada muito concreto. Você quer que aquela situação aconteça, mas você não tem muitas evidências de que ela vai acontecer de fato. Com o be going to, já é diferente. Então, o be going to, diferente do will, a gente já tem um nível de certeza um pouco maior. Então, ele é uma estrutura que a gente vai utilizar principalmente em duas situações. Para falar de planos com a intenção de realizá-los e também de falar de previsões baseadas em evidências, que é o que a gente não tem quando fala com o will, quando a gente utiliza o will na frase. Então, ou seja, normalmente existe alguma informação no momento presente que mostra que aquilo de fato vai acontecer. Então, por exemplo, utilizando a mesma frase que a gente começou o vídeo, imagina que eu tenho assim, I will travel to Paris e I'm going to travel to Paris. Nessas duas frases, quando eu falo assim, ó, I will travel to Paris, se você quiser traduzir, como é que vai ficar? Eu vou viajar para Paris. Tá. Nesse sentido, I will travel to Paris, lembra que eu não tenho nada definido. É só um desejo, é só uma ideia, é só um plano, assim, mas não tem nada concreto, nada definido de que eu vá viajar. Eu não tenho francês, não tenho dinheiro, não tenho nem a mala pronta, não tenho
passagem, não tem nada. I will travel to Paris. É uma ideia, é uma vontade, mas nada muito certo. Agora, por outro lado, se eu falo assim, ó, I'm going to travel to Paris, aí o significado muda. Se você de novo colocar no Google Tradutor, ele vai dar, eu vou viajar para Paris, mas o sentido muda. Porque nesse caso, você já tem talvez a passagem de avião comprada, você já tem os hotéis reservados, você tem a intenção de viajar, ou está provavelmente juntando aí umas milhas no cartão para comprar a passagem, você está aprendendo um pouquinho de francês. Então, percebe a diferença entre as duas? Resumo então, o be going to a gente vai utilizar para falar de planos que a gente tem a intenção de realizá-los e ou previsões baseadas em evidências. Então agora, falando um pouco melhor sobre a estrutura do be going to, esse be que tem no nome da estrutura vem do verbo to be. Então lembra que, inclusive tem vídeo sobre o verbo to be aqui no canal se você tem dúvidas sobre isso. Mas o verbo be a gente vai utilizar dependendo do sujeito, né? Então, I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. O is para qualquer sujeito que seja singular e o are para qualquer sujeito que seja plural. Lembrando que o you ele pode ser tanto você quanto vocês, mas ainda assim a gente utiliza you are, tá? Então esse é o verbo be. Então a gente vai ter o seguinte: o sujeito, o verbo be, o going to e o verbo de ação, tá? Então, por exemplo, eu vou ter assim, ó, I'm going to study. She is going to travel. They are going to buy a house. Então, aqui tem um detalhe muito importante. O verbo principal nunca muda. Study, travel, buy, nunca muda. Quem muda é apenas o verbo be. Então, eu vou ter I am going to e o verbo de ação. You are going to e o verbo de ação. He is going to e o verbo de ação. Lembrando que no inglês, na fala, né, raramente a gente vai utilizar a estrutura tão separadinha assim, tipo I am going to study. Por isso a gente recorre às contrações. E nessa estrutura, a gente vai contrair o sujeito com o verbo be. Então, no lugar de I am going to, você vai falar I'm going to. She is going to. She's going to. You are going to. You are going to study, por exemplo. Para negar também é muito simples. Basta colocar o not depois do verbo be. Então a gente vai ter assim: I'm not going to travel. She isn't going to study. They aren't going to come. E nas perguntas, o verbo be vem primeiro. Então, por exemplo, Are you going to study? Is she going to travel? Are they going to buy a car? E para short answers, lembra de utilizar o verbo be de acordo com cada sujeito ali na frase. Então, por exemplo, Are you going to study? Yes, I am. No, I'm not. Is she going to travel? Yes, she is. No, she isn't. E, reforçando ainda mais, nós vamos utilizar, então, o be going to quando nós temos planos e intenções. Quando você já decidiu fazer alguma coisa. Por exemplo, I'm going to study tonight. We are going to travel next month. She is going to buy a new phone. Repare que você já decidiu. Talvez ainda não tenha comprado a passagem. Talvez não tenha marcado tudo, mas a intenção de viajar, de estudar, de comprar um telefone novo já existe. Não é mais uma decisão tomada de forma espontânea, como no caso do Will. A possibilidade de utilizar o be going to é com previsões com evidências. Ou seja, por exemplo, look at those clouds, it's going to rain. Ou he isn't looking, he is going to hit the wall. I feel terrible. I'm going to be sick. Percebe que
Em todos esses exemplos, não é um simples palpite, mas existe alguma coisa acontecendo agora no presente que indica o que vai acontecer no futuro, entende? Então tem um pouco de ligação com o presente. Bom, agora que a gente já viu quando que a gente usa o be going to, a diferença do be going to para o will, a estrutura da, da estrutura, né? Como que a gente utiliza na frase. Eu vou passar para o inglês e eu vou ler os cenários em inglês para a gente praticar aí o nosso listening e você ter um pouco mais de insumo na língua. So, scenario 1, weekend plans. What are you going to do this weekend? I'm going to visit my parents. We are going to have lunch together. Then we are going to watch a movie. On Sunday, I'm going to study English. I'm also going to clean my apartment. What about you? What are you going to do this weekend? What about you? What are you going to do this weekend? Leave here at the comments below. Now, scenario 2, vacation plans. I'm going to travel next month. I'm going to visit Australia. I'm going to stay with friends. We are going to explore the city. We are going to take lots of pictures. I'm going to practice English every day. What about you? Are you going to travel this year? Where are you going to go? Scenario 3, predictions. Look at those clouds. It's going to rain. Be careful. You are going to drop your phone. That baby's tired. She's going to fall asleep. Look at the traffic. We are going to be late. He's studying every day. He is going to pass the exam. What do you think is going to happen? Scenario 4, future goals. I'm going to learn English. I'm going to travel abroad. I'm going to make new friends. I'm going to improve my pronunciation. I'm going to watch English videos every day. I'm going to practice speaking. I'm going to become more confident. What about you? What are you going to achieve this year? Now listen, and repeat after me. I'm going to study. She's going to travel. They are going to work. We are going to learn. He is going to call. I'm not going to stay. She isn't going to come. They aren't going to wait. They aren't going to wait. Are you going to study? Yes, I am. No, I'm not. Is she going to travel? Yes, she is. No, she isn't. Are they going to buy a house? Yes, they are. No, they aren't. Now practicing with a longer conversation. Hi, Anna. Hi, Lucas. What are you going to do this weekend? I'm going to visit my grandparents. Nice. Are you going to stay there all weekend? Yes, I am. We are going to have a family barbecue. That sounds fun. What about you? I'm going to study English. Really? Yes. I'm also going to finish a project for work. Busy weekend. A little. But next month I'm going to travel. That's exciting. Where are you going to go? I'm going to visit New Zealand. I've always wanted to go there. I'm sure you are going to love it. I hope so. And after that, I'm going to practice English every single day. That's the best plan. Keep practicing. You are going to improve faster than you think. And see you in the next lesson. E para você que chegou até aqui, muito prazer, meu nome é Fernanda, sou professora de inglês há quase 5 anos aqui no Brasil, sou graduada pela Universidade Federal de Pelotas e decidi criar esse canal para poder compartilhar o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses muitos anos estudando inglês, para quem tem curiosidade, para quem quer se aprofundar na língua, mas quer fazer isso de uma forma um pouco mais acessível, do conforto da própria casa, ou até para aqueles que têm a necessidade de aprender o inglês, de se aprimorar na língua. Então, venho criando esse canal com bastante carinho, com bastante cuidado. Inclusive, todo o conteúdo que eu trago aqui, eu olho em gramáticas, eu olho nos livros, eu que monto o roteiro, eu que penso no que vai ficar melhor em cada vídeo. Então, tenho feito isso com muito gosto.
e por isso eu venho aqui pedir para você se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo, de educação, de estudo. Eu acho que aprender muda vidas, mudou a minha, vem mudando a minha constantemente. E eu acho muito legal a gente fazer da educação uma corrente bem legal do bem e passar o que a gente sabe adiante. Então, é esse meu propósito com o canal. Então, se você acha esse conteúdo relevante, se inscreve, clica no sininho e no joinha. Primeiro para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e passar para frente. E também porque, na medida do possível, eu venho tentando fazer um conteúdo sequencial, né? Então, lá no primeiro vídeo, a gente começou a falar sobre greetings e agora a gente já está falando de estruturas um pouco mais complexas. A gente viu o presente, viu muita coisa sobre o presente, como montar frase, o be going to. Tem 2 vídeos só de verbos em inglês, já tem muito conteúdo aqui no canal. E a ideia é ir progressivamente trazendo conteúdos mais complexos. Então agora a gente está vendo o futuro, daqui a pouco a gente vai ver o passado, depois a gente vai ver os perfect tenses. Então, se é o teu interesse estudar, constância é a melhor ferramenta e nada melhor do que ter um canal com tudo isso reunido, né? Então é isso que eu venho tentando construir. Então, se isso faz sentido para ti, se inscreve para você também ficar por dentro das atividades aqui do canal, tá bem? No mais era isso. E eu vou deixar na tela agora do final o vídeo do Will e a playlist que eu tenho com todos os vídeos do canal, que é quase um curso, né, de inglês básico. Vou deixar aqui no final. Clica, vai lá assistir e espero que goste.